E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo e na aula de História de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Renascimento. Nós falamos sobre os conceitos iniciais do Renascimento lá na aula passada, falamos também sobre o humanismo e nesta aula nós continuaremos, mas falaremos sobre o Renascimento científico. Lembrando que inicialmente o Renascimento ele surgiu ali na Itália, certo? E o que foi esse renascimento? O renascimento, segundo o texto, o renascimento científico deve ser entendido dentro do contexto do renascimento cultural, ocorrido ali na Europa entre o século XV e século XVI, e foi um período marcado por grandes avanços da ciência, possibilitados pelos estudos e experimentos de grandes cientistas. Quero lembrar que antes do início de toda essa transformação, o surgimento do Renascimento, o estudo científico não era incentivado pela Igreja Católica. Na Idade Média, os livros que explicavam as coisas, ensinavam as coisas, ficavam sob o poder da Igreja. E as pessoas não eram incentivadas a ir à luz da ciência, a buscar através da ciência as respostas às coisas. E através do Renascimento, muitas pessoas se dedicaram ao estudo através da ciência para responder questões da humanidade, por exemplo. Vamos falar um pouquinho do conceito histórico. Como eu até falei anteriormente, na Idade Média buscava-se conhecimento através da leitura de livros, sendo que estes ficavam muito restritos, principalmente aos monges e teólogos católicos. Então nem todo mundo tinha acesso aos livros. E as respostas para situações da humanidade ou fenômenos da humanidade, muitas vezes eles buscavam através da igreja. A igreja que dava a resposta. Por exemplo, esse ano, na plantação aqui de batata, a gente perdeu tudo. Perdemos toda a colheita. O que levou à perda dessa colheita? O que levou à perda da produção? Na Idade Média, a resposta para isso era através da igreja, da religião. A religião iria dizer, talvez, que a comunidade estava em pecado, ou talvez era um castigo de Deus. Mas não havia uma busca para tentar entender cientificamente o porquê que aquilo acontecia. Então, antes do surgimento ali do Renascimento científico, era um período marcado ali pela influência do pensamento da Igreja Católica, que ali no segundo parágrafo vai dizer que acabou por prejudicar o desenvolvimento das pesquisas científicas, pois buscava explicar os fenômenos da natureza através da intervenção divina. Como eu falei, a Igreja influenciava muito na sociedade. Então não havia muita resposta científica, porque a igreja interferia muito. Então, se acontecia algum fenômeno da natureza, era intervenção divina. Não buscava se explicar o motivo cientificamente. Ali no último parágrafo vai dizer que mesmo tendo forte oposição da igreja, muitos cientistas buscavam métodos de produção de conhecimento através da experimentação, observação e comprovação. Mesmo assim, muitos cientistas iam contra a igreja e tentavam buscar respostas para tais fenômenos, tentar achar uma solução para algum problema ou para entender o mundo em que eles viviam. Aí eu quero trazer aqui para vocês algumas características principais. O Renascimento científico ele tinha algumas características, e uma delas era, por exemplo, o uso da pesquisa e investigação.
né, com métodos de produção de conhecimento científico. Com o início do Renascimento, em específico do Renascimento científico, a pesquisa científica foi muito incentivada. Houve um desenvolvimento científico que traz reflexos até hoje para nós. Também, grandes avanços na área da astronomia, medicina, matemática, física, química e biologia. Então foi a partir do Renascimento e através do Renascimento científico que houve um avanço muito grande nessas áreas. Também o desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente na área de observação astronômica. Nesta imagem aqui que vocês estão vendo, os primeiros estudos sobre as fases da Lua foi no período do Renascimento científico. Também a formulação de várias leis da física e teorias matemáticas. Então, muitas teorias de matemática que você desenvolve hoje na escola teve o surgimento ali no Renascimento, no Renascimento científico. Outra característica, o aumento da divulgação dos conhecimentos científicos. Isso aconteceu graças ao crescimento da produção de livros, através da invenção da prensa de tipos móveis, por Gutenberg ali em 1439, ou seja, muitos cientistas pesquisavam, encontravam respostas através de pesquisas científicas e eles não guardavam as pesquisas com eles divulgavam, produzindo livros. E o que facilitou a propagação, a divulgação dessas pesquisas científicas foi o surgimento da prensa. Porque através da prensa eles conseguiam produzir várias cópias de um livro. Várias cópias de livro. Então, que nem hoje você pega uma impressora, vai imprimir um texto, imprime várias cópias, 340, 1000 cópias. Enquanto tiver tinta, se acabar a tinta, a gente coloca mais tinta e vai produzindo. Mas o primeiro equipamento que produzia cópias de algo surgiu ali. Principalmente ali por Gutenberg em 1439. E se não fosse o Renascimento científico, provavelmente não surgiria a prensa, porque com o Renascimento científico, o estudo de novas coisas, de fenômenos naturais, de equipamentos, foi muito incentivado. Esse período também foi marcado por muitas invenções. Um exemplo é de Gutenberg, que tinha como base o conhecimento científico que estavam sendo produzidos. Então, muitos cientistas produziam conhecimentos científicos, compartilhavam através de livros e com base nesses conhecimentos científicos, produzia-se outros conhecimentos científicos. Claro que a igreja nesse período não incentivava o renascimento científico, não incentivava isso. Ela queria manter ali o controle sobre a sociedade, dizendo ali que fenômenos naturais eram intervenções divinas. E a última característica ali, as descobertas científicas geravam forte mudança na forma que muitas pessoas entendiam o funcionamento do mundo. Isso ocorreu pois as explicações religiosas sem fundamentação científica, foram sendo substituídas pelas explicações baseadas na ciência, além de afetar a religião. Estas descobertas científicas também impactaram ao pensamento filosófico na época. Então as pessoas davam muito valor às pesquisas científicas, e começaram a acreditar mais na ciência do que na religião para entender o funcionamento do mundo. Quero trazer agora para vocês, para a gente ir finalizando a nossa aula, os principais cientistas do período do Renascimento científico. Claro, aqui não estou trazendo em ordem, mas vou trazer aqui alguns dos principais para vocês. Não existe nenhum melhor do que o outro, cada um tem a sua importância na sua área. Quero mostrar para vocês inicialmente aqui este cientista, chamado Nicolau Copérnico, o Copernico. Ele nasceu ali em 1473, faleceu ali em 1543, e ele
estudava muito a área da astronomia, né? E seus estudos astronômicos ali revolucionaram os conhecimentos científicos da época, pois mostrava que era a Terra que girava em torno do Sol. Então, o estudo dele mostrou que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário, porque até então as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Tranquilo? O texto ainda vai dizer que o heliocentrismo, né, o Sol no centro do sistema solar, não foi aceito pela igreja. A igreja não aceitou o estudo dele. Porém, se tornou referência para o estudo dos astrônomos nos anos posteriores. Então, o estudo dele foi utilizado posteriormente. E é comprovado até hoje, né, que a Terra gira em torno do Sol. Temos outro, né, cientista muito conhecido pelo nome, né, Galileu Galilei, que nasceu em 1564, falecendo em 1642. Ele foi um importante físico, astrônomo e matemático italiano. Nasceu na Itália e, além de construir a primeira luneta astronômica, para poder observar as estrelas, os astros, né? E fez várias descobertas importantes na astronomia. Foi o Galileu, segundo o texto, que, através de seus cálculos matemáticos, comprovou a teoria do heliocentrismo, de que o Sol, né, que a Terra gira em torno do Sol. Temos outros cientistas, que é o Andreas Vesalius, que nasceu ali em 1514, falecendo ali em 1564. Ele é um anatomista belga, foi muito importante para o avanço da medicina. Suas pesquisas sobre o corpo humano revelaram conhecimentos fundamentais para a anatomia humana. Então, foi através deste cientista, do Andreas, que iniciou-se ali ou desenvolveu-se o estudo sobre o corpo humano, a anatomia humana. Temos também Leonardo da Vinci, ou Da Vinci, nasceu ali em 1452, falecendo em 1519, italiano. Ele é muito conhecido pelas suas obras de arte, né? Nós temos ali a obra de arte mais conhecida mundialmente, que é a Mona Lisa. Porém, ele foi de grande importância para o estudo científico, principalmente nas áreas de hidrostática, engenharia e matemática. Então, ele não era somente um artista, né? Ele também desenvolveu estudos científicos nessas áreas aqui que eu falei. Temos o cientista, eu acho que é Tycho Brahe, acho que é assim que se fala, se pronuncia, do português. Ele nasceu em 1546, falecendo em 1601, um astrônomo dinamarquês que continuou o trabalho de Copérnico e fez observações precisas sobre os astros, principalmente sobre a Lua e suas fases. Então ele buscou entender ali as fases da Lua e fez um estudo muito aprofundado na área. Seguindo ali para Miguel Servet, nasceu em 1511, falecendo em 1553. Vou falar especificamente sobre ele, porque além dele, outro cientista chamado William Harvey, que nasceu em 1578, falecendo em 1657, desenvolveram em conjunto estudos que fizeram importantes, para a descoberta da circulação do sangue no corpo humano. Então, eles eram cientistas mais da área da medicina, para tentar entender um pouco mais do funcionamento do corpo humano, em específico ali da circulação do sangue. E por último ali nós temos Johannes Kepler, que nasceu ali em 1571, falecendo em 1630, foi um importante astrônomo e matemático alemão. Além de fazer importantes estudos na área da gravitação, formulou as leis fundamentais da mecânica celeste. Mas o que seria essa mecânica celeste? Sobre o funcionamento, como que funcionava o movimento dos planetas do sistema solar. Como que cada planeta se movimentava dentro do espaço ao redor do Sol. Então, esse estudo recebeu o nome de mecânica celeste.
Pessoal, trouxe algumas informações para vocês. Claro que vou deixar um texto para complementar a informação, porque se eu trazer muitas informações, vários detalhes, acaba que a videoaula fica grande. Mas lembre-se, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição pelo WhatsApp, beleza? Não deixem de perguntar mesmo, se ficarem dúvidas. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, até a próxima e Feliz Natal!